Aê, estamos aqui ao vivo com esse camarada incrível, Agnello. Vou fazer uma pergunta para você aí. Você sabe aquele sorriso lindo, aquelas transformações, aquelas realizações de sonhos? Vocês sabem que nós, dentistas, precisamos de uma equipe conosco. E nada disso seria possível sem a existência de um profissional talentoso, habilidoso, que é o Protético. E essa semana nós temos a honra de ter com o nosso time aqui, aperfeiçoando, ensinando, passando novas técnicas, mais conhecimento conosco, Agnello, esse camarada sensacional, que eu vou pedir para ele se apresentar para vocês aí. Agnello, vou te pedir uma coisa antes. Vamos deixar a modéstia de lado e se apresenta aí. Quem você é, Agnello? Sim. Sua experiência, fala um pouco aí, cara. Obrigado. Boa tarde a todos, né? Que estão aqui ao vivo no Instagram do Lauro. Em primeiro lugar, quero agradecer a você pelo convite. Fiquei muito feliz com o convite, com a oportunidade de vir aqui em Marataízes, conhecer a equipe, conhecer a clínica, todo o laboratório. Uma equipe fantástica, me recebeu muito bem. Legal, agradeço. Fiquei extremamente honrado, né, com esse convite, com essa possibilidade de vir aqui, compartilhar um pouco de conhecimento, aprender com vocês também. A logística de estudo é muito legal. E para quem não me conhece ainda, aqui no seu perfil, meu nome é Agnello Delgado, eu sou técnico em prótese dentária, já trabalho na área de prótese dentária já desde adolescente, né? Então já tenho aí mais de 30 anos vivendo dentro de laboratório, convivendo com técnicos e também em clínicas, né? Trabalhei uma boa parte da minha vida em clínicas odontológicas, tive a oportunidade de participar de várias especializações em prótese, na ABO, várias especializações em implantes também. Isso me trouxe uma bagagem muito boa, assim, para entender o que realmente a gente faz como técnico. Às vezes nós, como técnico em prótese dentária, vivemos assim um pouco enclausurado dentro de um laboratório, ali lidando com modelos e instrumentais e materiais, e eu sempre me esforço para despertar no técnico essa a visão mais ampla que da nossa missão, né, de contribuir com o cirurgião dentista, com as clínicas, com os profissionais de saúde, a restaurar o sorriso das pessoas. Então, vou aproveitar esse gancho, Agnello, aqui, gente, porque tem muita gente, Agnello, que tem aquela sensação que vou procurar o dentista tal, eu vou chegar lá, ele vai restaurar meu dente, se tiver de fazer uma coroa, o próprio dentista vai fazer aquela coroa de porcelana. Sim. Muitas pessoas não param para imaginar da onde que vem esse abracadabra, da onde que surge as coroas de porcelana, da onde surgem as próteses sobre implantes, né? E é importante a gente estar aqui falando com sua presença para justamente valorizar a importância que tem o profissional, o técnico em prótese dentária, porque o sucesso da realização, da transformação do sorriso, o impacto que a gente provoca na vida das pessoas está diretamente relacionado com as pessoas que a gente escolhe estar perto. Sim. Gente, quando eu falo escolher estar perto, eu estou falando desde a auxiliar de saúde bucal que está ali com a gente, desde a recepcionista, de todo o time que está em volta, assim como o profissional, o técnico, o laboratório, que vai trabalhar conosco, sim, né? Porque isso tudo é muito importante, que essa comunicação entre paciente, profissional, dentista, e o dentista com o profissional técnico de laboratório. Sim. Porque quanto mais clara for essa comunicação, a gente vai poder construir sorrisos, sim, de uma forma ainda melhor, cada vez mais personalizada. Eu adoro essa palavra, personalizada. Sim, com certeza. Gente, pra vocês terem uma ideia, personalização é como vive o Protético, não é isso? Sim. Vamos falar um pouco sobre isso? Nós a cada dia buscamos... Porque tem muitas pessoas que acham que os dentes são produzidos em série, sabe? Sim. Tipo assim, só moldou, vai procurar o dente que encaixa aqui e vai botar na minha boca. Vamos falar um pouquinho sobre isso, cara? Quando eu iniciei na prótese, um dos primeiros trabalhos protéticos que eu aprendi a fazer foi a prótese total, né, a dentadura. Então, eu me lembro que tinha umas histórias que até a pessoa queria saber de onde vem os dentes que coloca nas próteses totais, nas dentaduras. Muitos achavam até que tiravam no cemitério, nos cadáveres e tal. Então, eu já ouvi isso várias vezes. E eu também. Então,
no início, até hoje, a prática de confecção de prótese total, nós adquirimos dente de estoque, que é feito numa indústria, e até então, para mim, aquele era o universo, construir prótese usando dentes que foi feito uma forma, né? Embora logo no início eu vi que existia a possibilidade de personalizar esses dentes de acordo com a necessidade de cada paciente. E com o desenvolvimento da prótese fixa, dos implantes, nós fomos obrigados a estudar, a entender um pouco mais sobre a forma do rosto, sobre visagismo, sobre como identificar uma forma ideal de dente, e isso vem de dente para cada paciente, e a gente vem estudando a importância dessa personalização, da relação do formato dos dentes, da expressão do sorriso com a personalidade das pessoas, o quanto muda as pessoas, uma forma de dente, muda totalmente a postura, se você vai fazer um sorriso, reconstruir um sorriso, ou personalizar um sorriso com mais sensualidade, um sorriso mais austero, com mais autoridade, um sorriso mais dinâmico, um sorriso que dá uma aparência de mais força. Tudo isso a gente vem estudando várias ciências que nos ajudam, né, nos completa para entender isso e como lidar com as formas, né, de dentes mais arredondados, dentes mais triangulares, com mais textura. Gente, eu vou interromper um pouquinho a Guinelo, que eu estou lembrando de uma coisa aqui. Antes de eu fazer minha especialização de implantes no ano 2000, eu fazia muita dentadura, sabe, Guinelo? Mas era muita dentadura, muita troca de dentadura. E uma das coisas que me deixava frustrado na dentadura é que a gente devolvia o tamanho dos dentes, o tamanho natural, devolvia a cor. Mas quando botava, o rebordo, a parte óssea, já estava muito limítrofe. E a dentadura não segurava. E aí a gente tinha que diminuir. Dava aquele aspecto de boca envelhecida para tentar segurar, para diminuir o peso da prótese, né? Então a gente diminuía a parte de gengiva, a parte rosa, não conseguia devolver o suporte muscular. Cara, e era muito frustrante. Você trocava a prótese, você provava, ficava lindo, porque devolvia a juventude para aquelas pessoas naquele momento. A prótese ficava pronta, muitas das vezes não segurava, porque não tinha rebordo. Principalmente a inferior, né, Guinelo? Que é uma luta, né, cara? Cara, eu ficava muito frustrado. Disso daí, gente, estou me lembrando aqui, olha que legal esse papo. E foi por conta disso que quando eu soube que abriu uma das primeiras turmas de especialização de implante do Brasil, eu falei assim, cara, é lá que eu vou, porque é dessa forma que eu vou resolver o problema, não meu, mas dessas pessoas, né? E tem um fato curioso sobre ele falou, gente. Lá pelo volta do ano 2001, para ser muito tempo atrás, chegou uma senhora, super simples na minha mesa, com uma sacola de pão cheia. Eu imaginei, ela foi no supermercado, vai levar para casa dela. E ela veio fazer orçamento de dentadura. Do nada, cara, ela vira aquela... Imagina, virou uma sacola de pão com aquele monte de dentadura em cima da minha mesa. Meu Deus! Foi o que eu pensei, céus, que é isso? E na verdade ela queria saber se eu poderia comprar aquelas dentaduras dela para poder reaproveitar os dentes para usar na boca de outra pessoa. E Meu com toda a Deus. calma, para você ver assim, o tão quanto desinformado as pessoas às vezes são, né, cara? E às vezes pode acontecer até hoje, não tem nada de errado nisso, né? Sim. E eu falei com ela com todo carinho, com todo amor. Não, minha senhora, esses dentes que a gente utiliza, eles são personalizados, são individualizados para cada pessoa. Isso aqui não é em série, eu não tenho como reutilizar. Na verdade, eu dei uma sugestão para ela, que ela guardasse aquilo ali seria relíquia de família, né, Guilherme? Você vê outra utilidade, não sei essa? Fala aí, Guilherme. Realmente, eu já passei por umas situações assim também, na ocasião, um amigo, até, na verdade uma amiga, a mãe dela veio a óbito e aí devolveram, prepararam lá, né, no funeral e devolveram as próteses para ela, né, e ela falou assim, nossa, e depois ela me contando isso, assim, você acredita que foram fazer o funeral da minha mãe e tiraram as próteses dela? E eu falei, nossa, que situação, né? Mas e minha mãe foi sem prótese. E ela estava na clínica, eu trabalhava na clínica, numa clínica fazendo prótese para a minha esposa é dentista, doutora Eulécia Casagrande, e eu tenho essa felicidade de trabalhar com ela já há uns 10 anos, a gente trabalha junto na clínica, e eu fui conversar com a paciente para entender um pouco da necessidade dela sobre como que era o formato dos dentes e tal, por que ela
ela queria trocar, ela tinha 2 próteses, 2 dentaduras também, e a gente acabou ficando amigo em função dessa história. E ela falou para mim assim, meu maior objetivo em fazer implantes, ela foi para fazer implantes, ela me contou essa história da mãe, é que quando eu partir dessa para uma melhor, no meu funeral, que eu não seja preparada sem as próteses. Entendi. Eu não quero ficar sem dente nesse momento tão... assim, aí eu fiquei imaginando, falei, nossa, olha que motivação, né? Uma das histórias, falando de história assim, que motivação ela tinha para restabelecer o sorriso, para instalar implante, fazer cirurgia. Esse era o principal motivo que ela queria fazer, pelo menos é o que ela nos relatou, que ela não queria ir para um funeral sem as próteses, sem dente, porque da mãe dela, como era móvel, tiraram as próteses. Ela falou assim, se eu for para essa situação, eu vou com dente, que não vão desparafusar meus dentes para ir para... Então eu achei a situação bem inusitada, igual essa que você contou, verdade, assim, acontece. nesse sentido. Mas eu achei bem interessante isso, essa busca. Eu vejo que a cada dia as pessoas estão buscando e elas têm motivos, né, para restaurar o sorriso, para se sentir melhor. E a internet hoje, a mídia tem estimulado muito essa questão da busca por um sorriso alinhado, por colocar facetas, por restaurar o sorriso todo, um sorriso mais branco. E até mesmo também proteger os dentes, né? Sim. Porque também acontece isso. Agnello, tem uma coisa assim, muito interessante que você falou sobre visagismo. Tem muitas pessoas que não sabem o que é isso, vou explicar rapidamente aqui. É porque o dente tem que harmonizar com a face, com o formato do rosto, tom de pele, né? Então são vários fatores que nos levam a escolher o formato do dente. Sim. E é muito comum os pacientes virem com uma foto de um artista, Sim. de umas pessoas que acham bonito na internet e falam assim, doutor, eu quero meu dente parecido com esse, eu quero igual a esse. E hoje, vou pedir para você explicar como que a tecnologia nos permite para que esse mesmo paciente prove esses dentes antes, para ver se ele vai gostar, se o formato vai ficar adequado com o rosto. Porque muitas das vezes, eu não sei se aconteceu já com você de casa, eu até com você, Agnello. A gente vê um corte de cabelo, cara, acha maneiro, mas a gente vai no barbeiro cortar e o cara fala, cara, com o seu tipo de cabelo, com o formato de rosto que você tem, não vai ficar legal esse corte. Já aconteceu isso com você? Já. Provavelmente já aconteceu com você de casa também. E vamos falar um pouquinho sobre isso, então? Quando a pessoa chega com a fotografia de alguém que ela gosta, quando chega da mãe, eu acho que talvez seja mais fácil, mãe, pai, ou dela, quando era mais jovem. Mas quando chega de alguém assim famoso, me conta aí, cara. Então, essa situação, ela me motivou muito em 2011 para 2012, e buscar, foi quando surgiu na nossa área, alguns projetos que nós passamos a ter mais liberdade de usar fotografias, né? E a fotografia digital. Até então, nós tínhamos que fotografar os pacientes, os trabalhos e revelar a fotografia daquela pessoa. A partir de 2010 ficou mais acessível, né? Fazer fotos dos pacientes, fazer de tudo, né? Foi quando desenvolveu o digital. E nessa época surgiu tomei conhecimento de uma técnica de personalização do sorriso, de desenho do sorriso através da fotografia, análise do paciente, do sorriso do paciente através de foto. E nós fizemos um mega investimento para aprender essa estratégia de como fotografar um paciente, comparar o sorriso dele com outro, redesenhar aquele sorriso de forma digital no computador e depois replicar aquilo no modelo e ter a possibilidade de provar no paciente, que é o chamado mock-up, né, o chamado test drive. Hoje nós temos aplicativos, né? Nós fotografamos, o paciente faz isso na foto, para o paciente ter a impressão do formato do dente dele direto numa foto. Tem aplicativo de tablet para a gente fazer isso. Mas nessa época, nós não tínhamos esses recursos que nós temos hoje. Então nós fazíamos na foto o desenho, transferia artesanalmente, por percepção, por análise dessa forma de dente no próprio modelo, esculpia isso em cera, através de uma muralha que a gente chama, um molde de silicone, desse formato que o técnico fazia a escultura, levava isso para a boca e conseguia transferir essas informações para o paciente se ver, né, com o sorriso que ele tinha uma expectativa, ou que nós, como profissionais, interpretamos que seria uma restauração do sorriso ideal.
A tecnologia vem avançando e tudo mais. Hoje nós temos software para fazer esse desenho, já software específico para fazer esse desenho, onde é feito o escaneamento da boca, né? Você tem essa tecnologia na sua clínica, que é o chamado scanner intraoral. É um diferencial muito grande. Até fiquei sabendo que você tem 2 scanners na clínica. Então nós fazemos o dentista faz o escaneamento do paciente, da boca do paciente, fotografa o paciente. Nós juntamos essa informação no laboratório, no software, e aí sim, ali nós desenhamos o sorriso com uma referência e expectativa do que ele tem em termos de formato e tamanho, quando ele leva essa informação que ele viu um artista, alguém ou da família e tudo mais, com aquele sorriso, desenhamos e apresentamos para ele. A partir desse desenho, nós transformamos esse desenho em um arquivo de STL, nós temos as impressoras 3D agora, que é uma coisa que a gente cada vez mais vem usando essa tecnologia, aí imprime um modelo, ao invés de esculpir isso manualmente, nós imprimimos esse modelo, e aí nós temos um projeto físico, que é trazido através do digital, feita a impressão, igual a maioria dos objetos que a gente vê hoje é de plástico, de vários materiais, são obtidos através de impressão 3D. Então fazemos a impressão desse modelo, e aí o dentista, através dessa muralha de silicone, tem a possibilidade de provar esse mockup e fazer várias mudanças, né? Várias alterações. E o visagismo, nós vemos... Só um minutinho, isso aí, galera, permite o quê? Permite que você tenha segurança no seu sorriso, melhora a comunicação, porque às vezes o que eu quero não vai ficar adequado para o meu tipo de mordida, para o meu tipo de rosto, para o meu tipo de boca. Permite a mãe trazer a filha para olhar, permite a filha trazer a mãe, trazer o marido, né, Agnello? E isso é muito legal porque esse procedimento, essa possibilidade, ela não promove nenhuma intervenção clínica que não seja irreversível. Então, por exemplo, o dentista tem a possibilidade de provar o projeto, o paciente se vê com o projeto e depois remover o projeto sem fazer nenhuma alteração no que ele tinha, por exemplo. Não precisa desgastar dente, não precisa anestesiar, não precisa fazer nada. Ele só precisa fazer a prova, como se fosse uma máscara. Ele coloca, o paciente consegue ver, e aí ele tira, ele tem a possibilidade de tirar, olhar, se vê, aí o dentista fotografa, e até isso é uma ferramenta de comunicação fantástica para nós, porque nós, como técnicos que estamos dentro do laboratório, o dentista faz essa prova e traz essas imagens para nós, olha, vamos fazer essa mudança, ou aqui ficou excelente, ou quer que dá uma redução aqui, um aumento ali. Então o digital, essa coisa da tecnologia, ela tem nos ajudado muito, muito mesmo nessa... E isso gera segurança para o cliente, para o dentista, para o técnico de laboratório, e além dessa tecnologia, ajuda também os pontos de contato, os encaixes entre os dentes também. Hoje a tecnologia ajudou muito, né, Agnello? Fica muito mais confortável para o paciente, né, cara? Claramente. O digital, assim, o scanner intraoral, tudo que nós temos a cada dia nos desenvolvendo, buscando essa tecnologia, ele tem melhorado várias coisas. Produtividade, previsibilidade e principalmente exatidão. Porque tem detalhes na adaptação das peças que manualmente é difícil replicar centenas de vezes, né? E a máquina, né, a impressora 3D ou a fresadora, ela consegue replicar isso com uma precisão de um computador, é uma máquina. E aí, às vezes vem a pergunta, bom, então cada vez mais a gente vai fazer sorrisos, vamos dizer assim, digitais, né, sem a participação do técnico. É isso que eu vim fazer aqui, né? Eu vim aqui orientar os técnicos, compartilhar com eles a experiência que eu tenho com a sua equipe técnica aqui, essa possibilidade de fazer a personalização. Então a máquina, ela nos entrega alguma coisa que está pronta na tela, mas aquele toque final para dar um aspecto mais natural, para melhorar a textura, a interpretação e a sensibilidade para quem nós estamos fazendo esse sorriso, as máquinas ainda não chegaram nesse ponto. Né? Então, o técnico... Gente, só para falar para vocês aqui, que aqui na clínica, na Freire Odontologia, além da parte odontológica, nós temos um laboratório. E o Agnello,
Esse camarada fantástico, sensacional, Obrigado. altamente capacitado e reconhecido Brasil afora, está aqui essa semana para elevar o conhecimento do nosso time, não só na parte técnica, mas também de materiais. E tudo isso que ele está falando aqui, expondo a tecnologia, vocês sabem que a gente curte pra caramba a tecnologia. Sim. Mas cada vez mais a gente tem que explorar cada vez mais o que essa tecnologia nos permite explorar. Sim. Porque a gente consegue ter resultados ainda maiores. Sim. E vocês sabem qual o motivo dele estar aqui hoje? É cada um de vocês aí que vem aqui na clínica se dá a oportunidade de transformar o sorriso e realizar o sonho, né, Guinelo? Exatamente. Que sonho é esse? De ter um sorriso bonito? Muito mais que isso. Porque a gente sabe o quanto que isso impacta na autoestima, na forma como eu vivo, como me relaciono às pessoas à minha volta e como eu sou capaz de mudar todos os resultados da minha vida através de um sorriso bacana, né, Guinelo? Exatamente. Vamos falar em casa, relacionamento, ganha-se mais dinheiro. Eu falo ganhar dinheiro autoestima. Sim, por conta da autoestima, né, cara? Quantas vezes a pessoa tem vergonha de se relacionar, não fala o que querem falar, não se expõe da maneira adequada por medo, por vergonha, sentimento de inferioridade. Eu não sei se você já viveu isso em algum momento na sua vida, não só pelo sorriso, mas qualquer outro fator, de repente, mas a gente se sentir inferior, cara, é muito ruim, né, cara? O que eu tô falando isso porque eu já vivi isso. Sim. Por muitas e muitas vezes, eu me omiti de expor meus sentimentos, me omiti até mesmo de expor meu livre-arbítrio do que eu gostava, do que eu queria fazer, por vergonha, cara. Sim. E o sorriso nós falamos muito de sorriso, de estética, é uma coisa que eu estou muito empenhado nisso, nessa reconstrução, me dedicando muito ao estudo da forma, da textura, dos detalhes, e ensinando isso no dia a dia. Tenho tido a honra de visitar várias clínicas no Brasil todo. Hoje eu moro em Santa Catarina, né, em Itajaí, ali do lado de Balneário, mas eu viajo todo mês para aplicar curso em vários lugares do Brasil e em algumas clínicas, como tem acontecido aqui. Mas o que eu observo? Toda essa busca que nós temos pela estética, que está motivando muito a estética, né? Mas o que mais me motiva não é só a estética. O que eu vejo? Eu despertei isso e eu vejo vários profissionais aplicando isso nas clínicas no dia a dia. E eu observei isso aqui na sua clínica. O que eu observei? Que muitas pessoas passam uma vida trabalhando, dedicando à família, aos filhos, aos amigos, e muitas vezes ele vai deixando a saúde dele, os dentes, em segundo plano. E, de um modo geral, o que nós fazemos? Os melhores momentos, né, as melhores reuniões que nós fazemos com a família é no Natal, no Ano Novo, no aniversário. E o que eu observo? Que muitas pessoas de meia idade para idoso, quando ele chega nessa fase, que ele fez uma conquista de conquistar um patrimônio, que é uma família, né? Nesse momento ele não tem o prazer de desfrutar ali dos alimentos naquele momento. Por quê? Porque às vezes ele perdeu os dentes ao longo dessa jornada, isso, por falta de informações e às vezes acessibilidade ao cuidado e tudo mais. Então, a importância dos idosos, eu vi um grande número de pacientes aqui, essa transformação que você faz, eu tenho uma especialidade assim, que eu trabalho com mais frequência hoje, que é a parte de lentes, de facetas, e ensino isso e pratico no laboratório, mas durante muito tempo eu trabalhei muito também, e hoje ainda trabalho na parte de prótese sobre implante, que é o que dá essa possibilidade das pessoas de meia idade e idosos desfrutar desses momentos tão especiais da vida delas. E assim, eu vou assim, um pouco mais além, né? A minha esposa é dentista, especialista em implante também. Ela começou a estudar medicina, depois de muito tempo formada em odonto e praticando tudo mais. Ela começou a estudar medicina e começou a ver a importância da alimentação dos pacientes idosos, de ter a possibilidade de mastigar com eficiência, se livrar da dentadura ou das ausências de dente através dos implantes. Então eu vi que talvez mais de 50% do que você faz aqui no laboratório são as próteses sobre implantes. E isso é transformador. Às vezes a gente vê, nossa, por um ângulo, né, de produtividade, de restauração de sorriso e tudo mais, mas eu vejo muito mais além disso, assim, de trazer qualidade de vida para as pessoas, trazer prazer de viver,
de ter uma velhice, né, de ter uma terceira idade prazerosa e bem nutrido, simplesmente pelo fato de poder mastigar melhor, poder sorrir melhor. Agnello, eu costumo falar que o dente é um órgão. Sim. Se você perdeu esse órgão mastigatório, cara, você vai complicar toda a sua saúde por aí afora. E fora isso, como comer os alimentos mais saudáveis se dói? Não só pela ausência, mas se você morde, dói. Como que você vai se alimentar? Aí você começa a procurar os alimentos mais macios, que a gente sabe que não são os mais nutritivos. Totalmente. E vamos falar a verdade? O que eu acho que a maioria das pessoas hoje buscam, o que querem? Aumentar a longevidade, de viver mais com qualidade, né, cara? Mas como que eu vivo mais com qualidade se eu não estou me alimentando dos melhores alimentos? Ou assim, dos alimentos mais saudáveis? Porque os melhores alimentos não são os mais caros, mas são os mais saudáveis. Mas se eu não consigo me alimentar, cara, porque dói, porque falta dente, porque não encaixa, porque balança... Ou mesmo que você tenha acesso a esse alimento, mas se você não tem uma boa mastigação... Não adianta. As próteses não têm eficiência, porque a prótese total, hoje a gente observa isso. A gente, por muito tempo, era a única solução que tinha para as pessoas que não tinham dentes ou que perderam os dentes. Era a solução que tinha na prótese total móvel, uma dentadura. Mas hoje nós sabemos, através de vários estudos, que a eficiência mastigatória de uma prótese total é muito baixa comparado com a necessidade que nós temos de triturar os alimentos, de iniciar a digestão na boca. E os implantes, eles devolveram isso, né? A substituição das próteses totais, das dentaduras por implante, tem promovido uma longevidade e principalmente qualidade de vida, porque por mais acesso que nós temos aos alimentos, se nós não mastigarmos eles adequadamente, triturar, o nosso organismo não vai conseguir metabolizar esses alimentos. Então eu achei fantástico assim, esse empenho seu, desde 2000, se empenhar em aprender a fazer implante, né? Você já era dentista, e fazer essa especialização em implante, e eu vejo que tive a oportunidade de vivenciar isso aqui, você intensificando essa prática aqui, com a estrutura do laboratório, com vários colaboradores, a eficiência de produzir isso, e você está próximo, né, de ter o laboratório aqui, uma estrutura da própria clínica, de conferir isso tudo, como está sendo produzido, esse cuidado da qualidade dos materiais, a qualidade técnica, o investimento de trazer profissionais para treinar a sua equipe. Então isso realmente é transformador, é admirável essa pegada. Eu falei com os colaboradores aqui, nós estava dando treinamento aqui para os técnicos, e falei, olha, esse camarada realmente era diferenciado, porque para conseguir juntar toda essa equipe e promover esse tanto de emprego, né? Porque é uma geração de emprego, que é uma equipe, eu fiquei até assustado, com mais de 80 colaboradores, entre técnicos, dentistas, auxiliares, toda a equipe. Isso realmente é um feito, viu? Cara, eu agradeço, mas sabe o que acontece? Gente, a grande sacada, no meu caso, de ter um laboratório dentro da clínica, primeiro de tudo, praticidade, né? Essa comunicação entre dentista, paciente e laboratório. Segundo, a gente poder controlar quais materiais que vão para a boca do cliente. Porque se eu terceirizo o meu trabalho sempre, eu não sei qual tipo de material que o laboratório vai me entregar. Eu não sei o tipo de resina, o tipo de dente, o tipo de porcelana. Quem é de casa, quem não é dentista, pode imaginar, quem não é protético, tipo de porcelana? Tem isso também. Porcelana é igual calça jeans, eu costumo brincar, tem vários tipos, né, cara? Tem a que estica, que não estica, ou seja, vários tipos de porcelana. E cada uma delas tem características bem diferentes uma das outras, né, Guilherme? Até mesmo tempo de temperatura, tempo nas temperaturas ideais, porque se passar o tempo elas trincam, elas quebram, ficam mais friáveis, aí às vezes você coloca um dente, o dente quebra, a gente não sabe por que quebrou, mas às vezes o problema está na própria produção, não na mastigação do cliente, propriamente dito. E quando a gente tem isso acoplado à nossa clínica, eu sempre tive isso na minha cabeça. Fica mais fácil de eu conseguir controlar... Você é meio controlador, né? Não, mas controlar, sabe o que eu quero controlar? É a longevidade. Sim, legal. Porque, cara, se a gente está realizando o sonho da pessoa, a gente tem que pensar sempre na longevidade. E olha só que bacana, é por conta disso que nós trabalhamos com os implantes que a gente trabalha. Porque são os únicos implantes que eu conheço que têm garantia vitalícia de fábrica. Caramba. Então, se eu junto esses implantes com garantia vitalícia de fábrica, com um trabalho sobre implante, trabalho protético, de confiança, onde a qualidade a gente está
pelo menos garantindo a qualidade dos materiais que a gente compra e como é feito. A gente está tratando esse paciente, não é para ficar 6 meses com dente, está tratando com longevidade. Pra vida, né? É isso que a gente busca, né, cara? É a transformação e realização do sonho para a vida da pessoa, cara. E é um legado, viu? É muito bacana isso. Agora, Agnello, vamos falar um pouquinho para as pessoas se situarem um pouquinho assim, cara, que eu curto pra caramba pra dizer que não é, gente, falar que é melhor ou que é pior, mas eu tenho orgulho danado do meu time, cara. Eu falo assim, que o Dr. Lauro era quando eu era sozinho trabalhando com uma secretária. Eu falo que hoje eu sou muito mais, porque tem uma galera incrível que trabalha conosco, energizada, feliz pra caramba. Você, quando eu te convidei pra você vir pra cá, eu não te falei o que a gente tinha, o que a gente não tinha, gente. Eu só convidei. Vem, Marataízes, quando você puder, tal, ajeitei com ele. E aí, cara, curtiu? Ficou surpreso? Foi legal? O que é aí? Fala aí pra galera. Eu tô atônito, né, assim, com essa estrutura toda. E quando eu conheci você na imersão, né, isso, num curso que eu fui fazer lá em Joinville, uma espécie de especialização que a gente foi fazer, encontrei com o Lauro, e ele me convidou, falou assim, eu moro em Marataízes, no Espírito Santo, e gostaria que você fosse lá. A gente conversou um pouco sobre o que eu fazia, o trabalho que eu faço, tem meu canal no YouTube, tem perfil no Instagram, então ele viu que eu tenho essa ligação, esse prazer de gente, olha a modéstia, eu vou falar. Cheguei lá no curso em Joinville, porque estudar tá no nosso DNA. Sim. E a gente fica triste porque a gente sabe que no Brasil não é tão estimulado. Eu estava falando com ele aqui agora há pouco, que às vezes a gente se forma na faculdade e nunca mais estuda. Aí eu me formei, faço uma especialização, uma pós-graduação, eu já acho que isso é o suficiente, que eu já sou conhecedor de todas as técnicas, de todo o conhecimento necessário, e eu paro de estudar. Isso é um erro gravíssimo em todas as profissões, né? Porque o conhecimento, ele muda, cara. Tem sempre algo a acrescentar. Sim. E quando eu conheci o Agnello lá, voltando pro Agnello, gente, não é assim não. Cheguei lá no curso em Joinville para fazer o camarada referência na parada de fazer lente. O cara já era referência lá. Eu falei assim, não, esse cara eu quero ir perto de mim também. Meu time tem que ter esse cara perto, rapaz. E por coincidência, a esposa dele é capixaba, facilitou ainda mais, né, Agnello? Então, na ocasião, ele me convidou, falou assim, eu tenho uma clínica lá no Espírito Santo e queria te fazer um convite para você ir lá, eu tenho um laboratório. E eu já tinha tido a oportunidade de aplicar curso para um colaborador dele, o Bruno. Eu fui aplicar um curso em Belo Horizonte, há 2 anos atrás, e o Bruno participou do curso. Aí ele falou assim, aí o Bruno estava lá na ocasião também. Aí eu falei assim, esse aqui é meu patrão, trabalho com ele e tal. Eu falei, nossa, que legal. Aí eu até falei, o Bruno fala muito de você e tal, o Bruno é apaixonado por você. E aí ele falou assim, nossa, esse aqui eu tive a oportunidade de entrar no mundo da odontologia através do Lauro e tal. Beleza. Ele falou assim, você não quer ir lá na clínica para você conhecer lá e de repente ajudar a treinar minha equipe? Dar uma especializada, levar o teu conhecimento lá para a equipe. Eu falei assim, vamos combinar, né? Não sabia quem era o Lauro, né? Vamos combinar, mais pra frente a gente combina. E o ano passou e ele me ligou umas 2, 3 vezes me convidando para vir. Eu falei, Lauro, eu tô programando aqui uma viagem de férias, que a minha esposa é capixaba. Eu falei assim, tô programando uma viagem de férias aí pro Espírito Santo, até organizei um curso aqui em Vitória. E na ocasião a gente combina uma semana a mais, eu vou ir na sua clínica. Mas eu imaginava que a clínica do Lauro fosse uma clínica com 2 ou 3 consultórios, o Bruno e mais um colaborador, né, trabalhando aqui no laboratório. Cara, eu cheguei aqui assustado, eu falei assim, nossa, quanta gente. E em Vila Velha, quando eu fui aplicar o curso lá semana passada, que é um laboratório de um grande amigo lá em Vila Velha, eu falei que vinha para cá, ele falou assim, mas em Marataízes não tem laboratório, né? Porque eu aplico o curso, a maioria para técnicos dentistas, né? Então eu falei, mas em Marataízes não tem laboratório. Eu falei, não, mas tem um dentista lá, o Lauro Freire, ele tem uma estrutura muito boa, ele me falou que tem uma estrutura, tem um laboratório e tudo. Ele falou assim, legal. Mas até eu fiquei meio na dúvida, assim, que ele mora aqui em Vitória, não sabia da estrutura que você tem aqui, todo esse time gigante aqui de empenhados em construir e reconstruir sorrisos, né? E cheguei aqui, fiquei surpreso, fiquei muito feliz, principalmente com o investimento em tecnologia, né? A quantidade de tecnologia que você tem aqui, até falei com os meninos aqui, os que estão começando aqui no laboratório, eu falei, olha, vocês estão na Disney, gente, aqui acesso à tecnologia que vocês têm aqui de
scanner intraoral, impressoras, fresadoras, que são coisas que os grandes laboratórios em grandes centros têm. Mas mesmo em Vitória, São Paulo, existe uma legião de técnicos que ainda trabalham de forma analógica. É tanto que eu dou curso para iniciantes nesse setor de lentes e na nova possibilidade de trabalho dentro da prótese, que é a possibilidade de fazermos dentes sem metal, né? Quando eu comecei a fazer os primeiros dentes fixos, nós fazíamos dente e tinha uma estrutura metálica, que era chamada metalocerâmica. Então tinha uma estrutura de metal, sobre ela nós aplicávamos porcelana. E hoje até muitos técnicos no Brasil utilizam a técnica. Ainda utilizam? Sim, a metalocerâmica. E eu venho assim, cada dia mais apaixonado por ter a possibilidade de fazer dentes, de confeccionar dentes livre de metal, só de porcelana. E assim, ter toda essa tecnologia, essa busca sua e implementar isso, para aprimorar isso e ainda oferecer essa quantidade de emprego para treinar essa galera toda, é o que eu vejo e eu sempre converso com os colegas que é o melhor dos mundos para a odontologia restauradora de forma indireta, né? A gente chama de restauração indireta, tudo que é encaminhado pelo laboratório ou o próprio dentista faz fora da boca, que são as lentes de contato, as facetas, as próteses sobre implante, tudo isso são restaurações indiretas. E essa possibilidade de ter um laboratório ligado à clínica, com exclusividade para a clínica, realizando a confecção das próteses com a metodologia que é empregada na clínica, o que eu vejo que várias clínicas, não só no Brasil, mas no mundo, nos Estados Unidos, na Europa, são os melhores resultados. Quando o dentista, o cirurgião dentista, a parte clínica, ela se integra com o laboratório, porque a maioria dos laboratórios no Brasil são empresas, né, são muitos profissionais autônomos, mas muitos já são empresas, com vários colaboradores também, mas que eles têm uma parceria com a clínica. Então tem as ferramentas de comunicação que você usa aqui para se comunicar bem, para trocar as informações, para executar os casos. Tem uma eficiência muito boa, funciona muito bem. Mas eu vejo que o melhor dos mundos para a odontologia é a integração estreita mesmo do laboratório com a clínica e a coordenação de um cirurgião dentista do que acontece dentro do laboratório. É um cirurgião dentista que tem competência para isso e faz essa coordenação. Por quê? Porque nós, como técnicos, eu sempre ensinei isso. Falei assim, olha, nós somos auxiliares dos dentistas. Nós estamos numa situação de contribuir, de colaborar com a restauração do sorriso. O dentista ele faz o diagnóstico, ele entende, compartilha com o técnico as informações do paciente. Nós estudamos junto isso e escolhemos, decidimos, eu tecnicamente, a maioria dos técnicos, na maioria das vezes, tem mais conhecimento técnico dos materiais, do que seria melhor para o dentista utilizar no paciente. Mas quem toma a decisão final, quem faz a indicação do que é melhor para o paciente é o dentista. E essa comunicação sendo estreita, os resultados sempre são melhores. Gente, olha só, não adianta nada um dentista muito bom com um técnico mais ou menos. O resultado vai ser mais ou menos. Sim. Se o dentista for mais ou menos e o técnico muito bom, o resultado também vai ser mais ou menos. Então a gente busca nessa integração que é evoluir o time todo. Sim. Tanto os dentistas quanto os técnicos. O resultado principal, o alvo, o foco, sempre vai ser o nosso cliente. Sempre. Sim. Porque eu acho que a nossa missão, eu tenho certeza que a nossa missão realmente é deixar as pessoas impactadas pela transformação, é a gente superar a expectativa dela. E toda vez que a gente fala estética, eu não estou falando do meu gosto ou o gosto do Agnello, a gente sempre leva em consideração o gosto de cada cliente. Necessidade do paciente. E o gosto também, porque o que seria do azul se todo mundo gostasse só do amarelo? Né, cara? É a necessidade, mesmo que seja uma necessidade emocional. Eu ensino para os técnicos o seguinte, nós temos alguns pilares básicos na nossa prática. Certo. Pilar número 1, né, nós temos que entender as necessidades fisiológicas do paciente, aquilo que é fisiológico, aquilo que é biológico, que vai adaptar bem, que vai fazer bem para o paciente. Então eu passo esse conceito para os técnicos. O segundo são os princípios funcionais, né? Como o paciente vai mastigar, como que ele vai usar a prótese, como que ele vai usar as lentes, as próteses sobre os implantes, os dentes sobre os implantes. É o equilíbrio, é o que faz aquilo funcionar e ter durabilidade.
e eu estimulo os técnicos que eu dou treinamento cobrarem dos dentistas, cobrarem de toda a equipe, de forma muito ecológica, vamos dizer assim, que seja compartilhado com o técnico a necessidade emocional do paciente. Isso aí. Porque é uma coisa que vem se desenvolvendo a cada dia. Os pacientes, muitas vezes, eles se propõem um tratamento, ele busca o consultório, principalmente na área que eu tenho hoje, mais habilidade, que é de restauração do sorriso através de lente de contato, de faceta, de porcelana. 90% dos pacientes que buscam esse tipo de trabalho, esse tipo de restauração do sorriso, é por uma necessidade emocional. Ele tem uma necessidade de ser aceito, ele já tem dentes, ele tem lá os dentes dele, saudáveis, e ele tem uma necessidade de dar um upgrade, de ficar mais bonito, com os dentes mais alinhados, e a sociedade vem estimulando essa cobrança, né? E não só isso também, né, Guilherme? A gente sabe que com o passar do tempo, gente, tudo gasta na gente. O dente também gasta, né? Então, com o passar... E dente não cresce, né? Não cresce. Não é igual cabelo. E com o passar do tempo, os dentes vão gastando. E às vezes, quando vão gastando, eles podem vir até a sofrer trinca, quebrar mesmo devido à mordida, diminui o tamanho do dente. E a lente ajudaria, no caso, de proteger os dentes. Só para tirar a dúvida aí, tem muita gente ainda que associa a lente ao desgaste muito grande dos dentes, a virar coroa, dente de tubarão. Isso também ficou já no passado, né, Guilherme? Sim, hoje... Inclusive, o que nós falamos no início, a possibilidade de realizar projeto antecipado, né? Tudo que é projetado antes para o paciente, nós fazemos a previsibilidade do quanto vai intervir, o quanto vai desgastar, quanto tempo vai demorar para ser feito. Galera, e tem mais um detalhe, como as porcelanas evoluíram, a gente consegue trabalhar com espessuras muito menores e de uma forma segura e previsível, alterou a técnica também, né? Total. Porque vamos falar aqui, gente, antigamente a porcelana precisava de uma espessura maior para ela não quebrar, não era isso, Aguinaldo? Fala um pouquinho sobre isso aí, cara. Assim, evoluiu o material, né, cara? A odontologia restauradora, de modo geral, evoluiu com a cimentação adesiva, né? A possibilidade de desenvolver colas, né? Desenvolver cimento adesivo que vem proporcionar uma adesão, uma colagem das peças feitas em laboratório de forma mais durável. Então, a evolução